Fala galera, professor Diego para uma aula de História. A gente vai falar sobre populismo e o governo agora é de Jânio Quadros. Um governo que deveria ocorrer em 5 anos e ocorreu em apenas 1961. O ano em que a UDN finalmente chega ao governo por meio de Jânio Quadros. Depois de tentar e bater na trave por anos a fio, a UDN finalmente emplaca um candidato à presidência da República. Jânio Quadros, ele é eleito a partir da sua plataforma amparada na resolução dos 3 principais problemas que o Brasil apresentava naquele momento: crítica à inflação, desvalorização da moeda e aumento do custo de vida. Jânio Quadros, ele reforça esse discurso, ele busca na população, ele busca nas classes médias os seus anseios e reforça isso com um slogan, uma prática populista muito comum e que visa essa intimidade com as massas. O Jânio vem aí, utilizando símbolos como vassouras. Ele andava nos seus comícios varrendo o palanque, como quem diz: vamos varrer a corrupção quando eu chegar no governo. Todas essas brincadeiras, elas eram ou tinham um fundo muito mais sério. Um fundo de algo que realmente deveria ser mudado no Brasil. Porém, não necessariamente seria Jânio Quadros que iria resolver isso. As primeiras propostas de Jânio Quadros vão no sentido de resolver a economia do Brasil. Jânio Quadros vai adotar uma política bastante austera, bastante rígida no sentido da economia, promovendo de cara a redução das despesas públicas. Jânio Quadros tinha um discurso populista muito forte, porém na prática era muito restritivo. Reduzindo as despesas públicas, ele reduz gastos na saúde, ele reduz gastos na educação e isso não vai muito bem para o povo. Paralelamente, ele desvaloriza a moeda brasileira quando ele trata da economia internacional. Ele restringe o aumento de salário. Toda aquela discussão salarial que começou lá com Vargas, se desenvolveu em JK, aqui em Jânio Quadros, ele simplesmente bloqueia os aumentos salariais. É o famoso processo de congelamento dos salários. Isso, para um grupo social, para toda essa massa de operários que estava acostumada com essa luta, com essa sindicalização, não cai muito bem. A popularidade de Jânio Quadros, ela atinge níveis baixíssimos naquele período. O seu governo, economicamente falando, é marcado por uma perspectiva extremamente conservadora e sofre grande oposição, tanto do Partido Social Democrata quanto do Partido Trabalhista. Jânio Quadros, na economia, ele vai buscar frear, ele vai buscar apertar os laços para conseguir poupar e conseguir investir nas áreas prioritárias. Jânio Quadros, no entanto, ainda nem começou a enfrentar os seus maiores desafios. O governo do Jânio Quadros é extremamente contraditório, porque ele, talvez uma das suas maiores realizações políticas é algo chamado de política externa independente, independente justamente dos Estados Unidos. Jânio Quadros diz que irá governar independentemente de qualquer orientação direta dos Estados Unidos. Pensa, isso é um grande problema, uma vez que o Brasil traz dívidas externas imensas atreladas à participação americana na nossa economia e na nossa política. Jânio Quadros não só afirma que vai governar independente dos interesses americanos, como reestabelece relações com a URSS. Esse fato faz com que ele perca talvez uma das suas últimas fontes de apoio, que é a participação da UDN no seu governo. Até a UDN, que havia ajudado ele em sua eleição, abandona o governo de Jânio Quadros. Jânio Quadros, em meio a toda essa crise política, ele opta por uma saída. Muito hábil e muito esperto, só que não. Ele vai cogitar a hipótese de renunciar. Ele renuncia ao seu cargo. Ele convoca um pronunciamento para a imprensa e afirma que forças ocultas estavam levando ele a sair da presidência do Brasil. Uma hipótese que se ventila sobre esse fato é que ele estava tentando dar um golpe de Estado. Acreditava Jânio Quadros gozar de grande popularidade perante os militares, a população e os partidos.
Porém, sabemos até esse momento que não era um fato. E quando ele renuncia, mais do que um clamor popular pela sua volta, o que poderia se ouvir era um grande suspiro de alívio. Finalmente, Jânio Quadros ia-se embora do governo. Essa renúncia deflagra, no entanto, uma grave crise política. Acreditando na hipótese de conseguir consolidar o seu golpe de Estado, Jânio Quadros já havia enviado o seu vice-presidente, João Goulart, em viagem diplomática para a China. Ao passo em que ele fazia sua renúncia, João Goulart se encontrava em território chinês. Isso aumentou as denúncias ou ventilou-se hipóteses de que João Goulart era um comunista. Quando ocorreu a renúncia de Jânio Quadros, a crise política se instaurou no Brasil. Por quê? Os partidos que simbolizavam aí o apoio da UDN, ou a UDN simbolizando o apoio de grupos contrários a João Goulart, ou a posse deste como vice, visaram impedir a sua efetivação como presidente da República. Qual foi a solução que se achou para esse caso? Para que o Brasil não naufragasse em uma guerra civil, se chegou a um meio termo. Nem a UDN, nem a João Goulart. Um acordo proposto foi que o Brasil adotasse a via parlamentarista, ou seja, o Brasil abandonaria o sistema presidencialista, limitando assim os poderes do presidente da República, que seria João Goulart. João Goulart aceita este acordo e as elites também aceitam para que os privilégios fossem mantidos. A legalidade dá o seu último suspiro no Brasil. Com a posse do João Goulart e o governo parlamentar, a democracia tem seu último momento de vida no nosso país. Falou, galera. Muito obrigado. Até a próxima.